Quanto Flamengo e Palmeiras prometem de bicho aos jogadores em caso de título. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o futuro de Gabigol. O atacante quer deixar o Cruzeiro em dezembro por conta do banco de reservas. Te atualizo também sobre o Boca Juniors insistindo na contratação de Caleri do São Paulo. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians em 2026. E Neymar, que decidiu a favor do Santos, tirando o Peixe da zona do rebaixamento e o deixando entre o Internacional e o Vitória. Para completar, preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Vasco bem distante da zona do rebaixamento e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e desejar um grande final de semana para todos vocês. Sugestão para esse sábado no palpitão do Nicola depende da vitória do Manchester City contra o Leeds, da vitória do Barcelona contra o Deportivo Alavés e da vitória do Atlético de Madrid contra o Oviedo. Se essa combinação comum de resultados acontecer, a gente pega uma odd de 1,98. E o melhor vem agora para pegar o bilhete exatamente com esses jogos prontinho. Basta clicar no link que está no comentário fixo, preenche todos os dados, sai seu cadastro, automaticamente o bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que tem mais um reforço para 2026. A Lusa fechou com o René, atacante de lado de campo, que disputou a temporada atual pelo São José. Na Série D foram 7 gols marcados, bons números para um atacante que não é centroavante. 22 anos de idade, de acordo com Alex Bourgeois, presidente da SAF da Lusa, clubes de divisões maiores estavam interessados no atleta. Já um torcedor do Palmeiras morreu em Lima, capital do Peru. Cauê Brunelli estava em um ônibus de passeio aberto quando o veículo passou por debaixo de uma ponte. Cauê, de 38 anos, acabou batendo a cabeça e falecendo depois de ser levado ao hospital. Preciso te atualizar sobre o Juventude, rebaixado de forma matemática para a Série B. O time de Caxias do Sul empatou em 1-1 com o Bahia, dentro de casa, na noite dessa sexta-feira, e caiu depois da vitória do Santos contra o Sport na Vila Belmiro. Hoje o Juventude chega no máximo 40 pontos, Internacional e Santos, que estão fora da zona de rebaixamento, têm 41 conquistados. Saideira do Giro de Notícias, contar que o Galo encaminhou o empréstimo de Robert Santos à Chapecoense. O meia deve ficar emprestado ao clube que agora é da primeira divisão até o fim de 2026. E o Vasco deu um bico na chance de rebaixamento em grande estilo. Na noite dessa sexta-feira, vitória por 5-1 contra o Internacional em São Januário. 3 pontos decisivos, especialmente para um time que vinha de 5 derrotas seguidas. O Vasco já tem 45 pontos conquistados e a partir de agora pode até sonhar com vaga em pré-Libertadores. Vale a lembrança também de que o Cruz Maltino ainda disputa a Copa do Brasil e, se campeão, ele vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Os gols da vitória do Vasco contra o Internacional, 2 do Ryan, 1 do Andrés Gomes, Cauã Barros e Nuno Moreira completaram a goleada. Quero registrar também que o Vasco passou a ter o 4º melhor ataque do campeonato, só atrás do Flamengo com 74 gols, do Palmeiras com 60 e do Mirassol com 58. Já o Internacional não perdia há 3 partidas e agora está muito ameaçado pelo rebaixamento. Isso porque o Santos venceu por 3-0 e, associado a essa goleada sofrida pelo Internacional, o Peixe ultrapassou o Colorado no saldo de gols. Isso significa que se o Vitória vencer o Mirassol nesse final de semana, o Internacional vai para a zona do rebaixamento. O Inter tem 41 pontos conquistados e ainda enfrenta São Paulo fora de casa e Red Bull em casa. Segundo o presidente Alessandro Barcelos, Colorado não vai cair. E o presidente também afirmou que o time vai vencer as 2 últimas rodadas do campeonato. E Gabigol não pretende continuar no Cruzeiro em 2026. Nada contra o clube, pelo contrário, relação com o torcedor, com o dono da SAF, com os demais jogadores é ótima. Mas o Gabigol está muito incomodado com o fato de ser reserva. Só para vocês entenderem, desde junho ele foi reserva em 19 partidas, nem saiu do banco de reservas em 4 jogos e só foi titular 5 vezes. O Gabigol entende que é incompatível essa condição com alguém que ganha 2.400.000 reais por mês, o maior salário do elenco cruzeirense. Diante disso,
Gabigol pretende, assim que a temporada acabar, conversar com dirigentes do Cruzeiro para tentar uma rescisão de contrato amigável, para que ele possa buscar um clube onde será titular absoluto. Gabigol já percebeu que com o técnico Leonardo Jardim, as chances de ser titular são muito pequenas. E aí, para não atrapalhar o Cruzeiro e para que ele possa render mais, o Gabigol pretende buscar outro clube. Quero contar ainda que o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, adora o Gabigol e não se incomoda com o fato de ser reserva, mesmo tendo de pagar uma conta extremamente alta no fim do mês. Se depender do Pedro Lourenço, o Gabigol vai tentar ser convencido a permanecer, mas a tendência é que ele acabe saindo. Temporada atual de 45 jogos, 13 gols e 4 assistências. Já havia contado para vocês que o Corinthians adoraria ter o Gabigol, mas para que esse negócio avançasse, seria importante que o Memphis Depay fosse embora. E o Memphis já deixou claro que só sai do Corinthians no fim do seu contrato, em junho do ano que vem. Hora de falar sobre Neymar, que tirou o Santos da zona do rebaixamento. Enorme atuação do craque do Peixe na vitória por 3-0 contra o Sport na noite dessa sexta-feira na Vila Belmiro. Neymar marcou o primeiro gol, bonito gol, e ainda deu assistência para o terceiro, cruzamento de escanteio que João Schmidt marcou. O segundo gol foi anotado no fim do primeiro tempo contra. Outra cobrança de escanteio, um bate-rebate, o jogador do Sport chuta em outro jogador do Sport e a bola acaba por entrar. Com a vitória, o Santos sai da zona do rebaixamento, ultrapassando o Vitória e ultrapassa também o Internacional. Hoje o Peixe tem 41 pontos, assim como o Inter. Eles também estão empatados no número de vitórias, mas no saldo de gols, graças aos 3-0, o Santos foi a menos 11 de saldo contra menos 12 do Internacional. Isso significa que, se o Vitória vencer o Mirassol dentro de casa, ultrapassa ambos, mas joga o Inter na zona do rebaixamento e não o Peixe, que é hoje o 15º colocado. Santos que deu muita sorte. Além da vitória por 3-0, além da derrota por goleada do Inter, o Santos ainda viu o Juventude ser rebaixado matematicamente. Isso significa que o próximo adversário do Peixe jogará já sem aspirações, partida marcada para quarta-feira em Caxias do Sul, Juventude e Santos. E se o Santos vencer, vai dar outro passo gigante contra o rebaixamento. Neymar, depois da partida, foi perguntado sobre ter jogado no sacrifício. E ele admitiu que a coisa não anda boa, abre aspas para o craque. Sendo sincero, não está tudo bem, mas quem tem que saber sobre a lesão são os médicos do clube, eu e meu staff. Nunca vou prejudicar minha carreira. Inventam muitas coisas e eu fico muito triste. Falaram, por exemplo, que eu passei por cima dos médicos, isso é mentira, disse o Neymar. Neymar que também confirmou que estará em campo na partida contra o Juventude, apesar dos problemas no joelho esquerdo, ele tem uma lesão de menisco. Quero te atualizar agora sobre uma especulação bem grande dos últimos dias. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians? O artilheiro da Série B não fica no Remo, já havia trazido essa informação para vocês ao longo da semana. 15 gols e 8 assistências na segunda divisão, o contrato se encerra agora no fim desse mês. Pedro Rocha, que havia sido alvo de uma proposta do Corinthians em setembro, na oportunidade com o Remo pedindo 3 milhões de reais. E também por conta do Transferban, o Corinthians não conseguiu avançar nessa negociação. Dá para contar que o Corinthians segue monitorando os passos do Pedro Rocha e torce para que ele não feche com ninguém, mas hoje a prioridade no Parque São Jorge é resolver seu Transferban. Timão está impedido de registrar novos atletas enquanto não pagar cerca de 85 milhões de reais. 41 milhões para o Santos Laguna, 44 milhões para Matias Rojas. Assim que resolver essa pendência, o Corinthians vai ao mercado em busca de jogadores de graça, como o Pedro Rocha. Então, a grande verdade é que o Corinthians não pode se acertar com o Pedro Rocha enquanto não resolver o Transferban e torce para que o atleta não feche com ninguém para estar disponível no mercado. Quero te atualizar agora sobre Caleri, que só volta a jogar no ano que vem, mas pode não ser no tricolor. Pelo menos aqui informam os jornais na Argentina. De acordo com o site El Craque Deportivo, Boca Juniors vai com tudo para tentar contratar o Caleri em janeiro. Atacante que já passou pelo Boca Juniors com 23 gols em 59 jogos, isso na temporada de 2015, ele acaba se mudando depois para o São Paulo, onde começa a escrever uma das histórias mais bonitas dos últimos tempos. O Caleri é ídolo do torcedor tricolor. Mesmo numa fase ruim na temporada atual, por conta de uma cirurgia no joelho, o Caleri acabou jogando bem pouco, foram só 18 partidas com 3 gols e 4 assistências. Posso assegurar para vocês que não há nenhuma intenção do São Paulo em vender o Caleri. E não há a percepção no Morumbi de que possa haver uma proposta alta suficiente para que o negócio aconteça. O Caleri já tem 32 anos de idade e hoje está avaliado em apenas 2 milhões de euros. Então a tendência é que o Caleri siga no São Paulo,
mesmo custando R$ 1.300.000 por mês, o fato de ser um cara extremamente líder, positivo, que cobre, que torce pelo São Paulo em todos os momentos, faz com que o tricolor entenda que na reformulação que passará o elenco, Caleri tem figura importante. Gostaria de saber se você manteria o Caleri para 2026. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Palmeiras e Flamengo resolveram abrir os cofres pelo título da Libertadores da América. Vocês sabem, a Conmebol vai pagar ao campeão da Libertadores um prêmio de US$ 24 milhões. Estamos falando de R$ 128 milhões. E tanto o Flamengo quanto o Palmeiras resolveram repassar ao grupo 40% dessa bolada em caso de título. Estamos falando de R$ 51.200.000, o maior prêmio já pago por um clube de futebol do Brasil na história. Nunca houve uma premiação tão grande em caso de título. Importante registrar também que o campeão desse sábado se tornará o primeiro tetracampeão da Libertadores entre todos os clubes de futebol do Brasil. Isso sem falar uma série de outras consequências positivas, como a classificação para o Intercontinental de Clubes, que acontece ainda no mês de dezembro. Tem vaga também na Copa do Mundo de Clubes, aquele torneio da FIFA que acontece de 4 em 4 anos. Isso sem falar no título mais importante do futebol em toda a América do Sul. Palmeiras e Flamengo que já se enfrentaram numa final recente de Libertadores e o título acabou com o Palmeiras graças a uma falha de Andréas Pereira e gol de Daverson. Agora o Andréas Pereira joga no outro lado e Palmeiras e Flamengo chegam em momentos distintos para a decisão da Libertadores. O Flamengo praticamente campeão brasileiro, o Palmeiras se arrastando com 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Gostaria muito do seu palpite, já uso o espaço para comentário para registrar quem será o campeão da Liberta. O meu palpite... Jogo muito difícil, apertado e vitória do Flamengo por 1-0. Bom, a gente se encontra mais tarde. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Abraço para todos. Tchau.